Pambola biso tombela muninga boye malamu. Ok, merci. Tozui ba Bible na biso. Debout po tozotanga déjà. Totangi loba na Nzambe. Vamos ler a palavra de Deus. Totangi liloba na Nzambe. Amen. Na mukanda ya nombre. Carta de número. Nombre 32. Número 32. Nombre 32, verset 20 à 23. Número 32, 20. Nombre 32, verset 20 à 23. Número 32, versículo 20 a 23. Nombre 32, verset 20 à 23. Français Lobiboy. Moïse leur dit, si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de sa face, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël. Et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Lingala elobi boye. Moïse alobi na bango. Boyoka. Soki ya solo bosali bongo, bokomema ngambo te epai ya Yahweh, pe epai ya Baisraelite. Boye, basoda na bino nyonso bakamata bibundeli, pe bakatisa mai ya Yordan, bakende kobundela Yahweh, etumba ti ntango Yahweh akosilisa kobengana banguna na ye, pe akokoma mokonzi ya mboka yango. Bongo bokokoka kozonga awa, pe Yahweh akondima te mabele oyo ekoma ya bino. Kasi soki bosali bongo te, bokomema lisumu na miso ya Yahweh, pe boyeba malamu te, bokozwa etumbu mpona yango. Liloba na Nzambe wana. Amém. Português. Então lhes respondeu Moisés: se isto fizerdes, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que ele haja lançado fora de seus inimigos e diante dele. 22. E a terra esteja subjugada perante o Senhor, então, sim, voltareis e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel. E esta terra vos será por possessão perante o Senhor. No fim 23. Mas, se não fizer assim, estareis pecando contra o Senhor.
estáis certos de que o vosso pecado vos há de atingir. A palavra do Senhor. tobeteli liloba na nzambe maboko oke tofandi na kimia tozwi babike na biso batelefone na biso Gráfica, telefone. tozolanda liloba na nzambe Vamos acompanhar a palavra de Deus. tozali na grand thème la victoire. Nós temos um grande tema que é a vitória. soki moto aza victorie te avivaka Se defete alguém não é vitorioso, quer dizer vivo, a derrota. derrota A derrota. balobi soki moto azovivre victoire Se alguém está a viver a vitória, soki moto azovivre defete se alguém está a viver a derrota, eza na eloko eza commun é algo que é em comum, eza kokima é fugir. kokima É fugir. kokima eza commun Fugir é incomum. na moto oyo aza na victoire Alguém que é vitorioso, kokima eza commun fugir é incomum. na moto oyo aza na defete Alguém que está na derrota. na bafongolaki yango deja vendredi Já abriram na sexta-feira. eske moto aza na nzambe na ye akoki kokima Será que alguém que tem seu Deus pode fugir? ou bien kokima eza kaka mpona baeshua Ou fugir mesmo somente para os na bato oyo bakangama na basinga As pessoas que estão presas com laços. il faut koyeba type ya kokima Tem que ya saber o fuite tipo de fugir. il faut koyeba Tem que saber. quel type ya kokima yo okimaka Que tipo de fugir que você anda a fugir? nzambe akimisi yesu Deus fez fugir Jesus. joseph kimisa mwana oyo kino na egypte José faz fugir essa criança aqui no Egito. wana nzambe Aquilo é Deus. eleki il faut ozala molongo il faut kozala na nzambe mpo atalisa yo Você tem stratégie que ser vitorioso. ya enemi aza na yango mpo na vi na yo mpo akimisa yo Para te fazer fugir. se retire bible elobi joseph se retira A Bíblia diz que José elakisi nalongwa na ngai awa saiu daí. elakisi nalongwe na ngai Eu awa vou me retirar. soki okotala na 1 samuel Você 19 vê no 1 de Samuel 19, david joue david Davi azobetela nini kitare Davi tocava guitarra. moto aza na milimo mabe eza sauli Alguém que tinha um mau espírito era Saul. lansa aza nango na maboko ya bibundeli na porte ya ndako na ye aza bien na nzambe te Ele não estava bem. nzambe atindeli ye milimo ebandi kotrouble ye Deus mandou os espíritos para lhe perturbar. me mwana oyo david Mas o filho de aluki ye Davi na mwinda lhe procurou com... balobi ye na ndako ya izai aza na mwana na ye E na casa de Jessé tem soki aye abeti kitare se vi tocar a milimo viola, ekokima os espíritos passaram bake bazwi e ye foram lhe buscar azobeta e estava a tocar. bible elobi nzoka mutu bazobetela aza na projet mabe mpo na david Afinal, alguém que estava a tocar viola tinha um projeto mau para Davi. mutu aza na milimo eza yo Alguém que tem espírito, és tu. oyo bazosunga mpo milimo ekende eza O que yo está a ajudar para o espírito ir é você. me na kati ya mutu oyo bazosunga Mas dentro da pessoa que está a ajudar, aza na projet mabe ele tem um projeto negativo. bible elobi bongo A Bíblia diz assim. azalaki na projet mabe Ele tem um projeto negativo. 1 samuel 19 Então de Samuel 19. bino bomona na lecture lokola eloko pamba te Você não pensa que a leitura é tipo uma coisa assim inútil. la guerre continuait david marchait contre les philistins A guerra continuou, Davi et se battit avec eux e lutava. il leur fit éprouver une grande défaite E eles aprovou uma grande derrota. et ils s'enfuirent devant lui wana baennemi bazolonga te bakimi badifférente fuite wana ennemi soki olandi oresiste O ye inimigo, se tu lhe bible elobi bongo akokima okende ele mosika vai fugir, vai listar. david aza homme de dieu Davi era um homem de Deus. aza na eloko ya bonzambe Ele tinha algo divino. aye kosauve mutu oyo aza na milimo Ele veio salvar alguém que tem um espírito. baennemi na guerre ennemi azokima Os inimigos na mpo guerra, defete eza porque a makasi derrota era muito forte. alors les mauvais esprits de l'éternel fit sur Saoul E os maus espíritos de Deus foram no Saul. qui était assis dans sa maison sa lance à la main E ele estava bibundeli aza na yango liboso ya ndako na yo diante da sua casa.
me nzambe atindeli yo milimo Mas mabe. Deus mandou. Il faut David pour a sauver yo. Tem que ser Davi para te salvar. Yo ka ba différentes fuites. Ouça, é diferente. Awa be ennemi ba kimi pour na défaite. Aí, aqui os inimigos fugiram porque foram derrotados. Une grande défaite et ils s'enfuirent devant David. Derrota e fugiram diante de Derrota e kimi saka. A derrota. Soki oyoki mutu na église ngai na kokende kende. Derrota soki batinda yo projet mabe. A derrota. Soki esimbi yo esimbi te Se não dá certo, okokima. vai fugir. Eza propre na batu ya défaite. É próprio nos derrotados. David jouait et Saoul voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Davi tocava, mas Mutu azana milimo eza Saoul. que tem mau espírito. Oyo azana besoin ya David eza Saoul. Está precisando Davi. Tango azobeta Quando ele tocava, milimo ezokende. os espíritos saíam. Mais Saoul Mas Saul, lance oyo akoka kobomela benemi. a física que ele poderia. Oli aboma benemi Em vez de matar os inimigos, ye azoboma mutu oyo azosunga ye. é ele que ele matar, ele tem que estar lhe ajudar. Mais David se détourna de lui et Saoul frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Elakisi yo kimisaka ata bato oyo bazosunga. Quer dizer, você vai fugir mesmo as pessoas que querem te ajudar. David azokimisa baenemi mpo Saul ozala bien yo nde Davi está mokonzi. fazendo fugir os inimigos para Saul está. Mais Saul azokimisa mutu oyo azopesa loboko. Mas Saul está mandando fugir alguém que está tentando lhe ajudar. Bafuite Fugir. ennemi akimi mpo na défaite. O inimigo fugiu porque foi derrotado. David azose retire Davi. mpo mutu yango azopesa loboko. Alguém que eu quero ajudar. Yo okimisaka ata mutu oyo azosunga ye. Você vai fugir alguém que mesmo quer te ajudar. Saul akimisi mutu azosunga ye. Saul fez fugir alguém que quer lhe ajudar. aobetela ye mpo milimo mabe bana kokomprendre tango David azobeta yo ozozwa calme Quando Davi está tango okimisi ye mpo obeti ye eloko na E panzi agora você wana milimo etiki ubien ekokoma plein lisusu Aí o espírito vai deixar o bom pensar mais. eske ezokipe lokola oyo ebimaki wana Será que isso se importa? eyakisi obongi deja te lokola akimi ifale akontinue kobeta lokola akei Continua a tocar. milimo Os espíritos. yango ekimaka soki eyoki son ya miziki É aquele espírito forte quando lokola ouça okimisi a música. Agora eyakisi il se retira elakisi il se détourna oyo aza moto ya kopesa elongi te aza moto ya kopesa mokongo a mostrar o rosto, voltar as costas. apesi mokongo Ele deu as costas. ntango mosusu okimisa ebele Aí veio você já mandaste fugir muita gente. bapesa yo mokongo Já te deram costa. mpona balolenge na yo Aqueles são tuas formas, tuas maneiras. wana ezalaki yango Aquilo foi. bayebisaki soki enemi akoki kokimisa yo O inimigo pode te fazer fugir. me oyo aza ya nzambe Mas aquele akoyebaka moto oyo toza na ye vai saber que alguém que nós temos aza malamu te não é bom. il faut te retire Eu tenho que me retirar. il faut te détourner Eu tenho que virar kopesa mokongo propre na bato oyo balongi próprio nas pessoas vencedoras. bavanqueur Os vencedores. oza na nzambe na yo Você tem seu. akoyebisa plan nyonso Pode dizer todo o plano. oyo sauli aza nango Saúl tem. eza bongo É mesmo assim. elaki sentido wana yango Eles wana aquele sentido. sentido eza boye O sentido é assim. sauli ozobetela ye miziki Saúl está ali tocar música. yo kondima te ete aza na projet mabe mpo na yo Você não vai aceitar que tem um mau projeto para ti. il faut ozala molongi Tem que ser mpo vitorioso. nzambe atalisa yo makanisi ya sauli Para Deus mostrar os pensamentos de Saúl. wana okima otikala wana te lokola abeti yo deja na Aí panzi não vai ficar e vai fugir. pesa ye mokongo akotikala na baesprit mauvais na Nas ye costas, porque vai ficar. message eza bongo A mensagem está aí. il faut nzambe mpo arevele Tem yo que ser Deus para te revelar. milimo na ye kolata ye lisusu Os espíritos dele vai lhe revestir de novo. nzambe akorepondre ye nyi na ndoto Deus não vai lhe responder nem no sonho. akorepondre ye nyi na vision Não vai lhe responder nem na o visão. prophétie quelconque Ou por uma profecia qualquer. kino kokota na ndako ya nganga Até que vai no que mandei. suteme na biso ya lelo O tema de hoje ezali l'engagement
É engajamento. tozoteya eza eloko mosusu. E já pregamos mas aqui Action d'engager quelque chose é ação de engajar qualquer coisa. ou résultat de cette action. Ou resultado de uma ação. Ozwi mosala ya kobongisa eloko quelconque. Você pegasse um serviço de Kokota na eloko quelconque. entrar numa coisa qualquer. Ou bien résultat. Ou Eloko oyo nasali. algo que eu Na mangaje na eloko tel. eu me engajei. Résultat euti kuna yango wana. O resultado veio lá. Mutu aselanse na kindumba. Alguém que se atirou na prostituição. Résultat akozwa yango wana. O resultado que vai. Mutu aselanse na koswana. Alguém que se lhe tirar dele. O resultado que vai adquirir aquele. O resultado do ação. Esika oyo na koti Aqui onde que eu entrei, na kopota. eu vou correr. Mais nzambe oyo depuis nasimbami na ye Mas esse Deus disse que me conectei com ele akokimisa para ngai. me fazer fugir. Il faut te Tem localiser. que se localizar. Wale type ya mbango ozopota. Que tipo de corrida que você está a correr? Nzambe abimisi yo na to bango azolukela yo awa. Deus te fez sair no Wana oza molongi ya solo. Aquilo você é um grande vencedor. Oza molongi. És vencedor. Mais soki te Mas se não, enemi akopotisa o yo. inimigo vai te fazer correr. Okokemba. Vai sofrer. Nini babengi résultat? O que é chamado resultado? Ce qui résulte oyo eutaka É uma wana. coisa que resulta, Ce qui s'ensuit d'une délibération, se acompanha, que se segue d'une com opération, d'un événement. Résultat, resultado. balobi, engagement, c'est l'action d'engager quelque chose ou résultat de cette action. Bon résultat, soki balobi, nazwi résultat na eloko na m'engager. Eu adquiri resultado no Elakisi eloko oyo elandaka après. Eles a coisa que segue Na nsima ntango nasali boye, vou trabalhar para fazer. résultat nazwi yango O oyo. resultado que eu adquiri é esse. Ah, ntuka na ndimi. É verdade. Il faut na continuer kaka kosala msala oyo. Eu tenho que continuar. Il faut na continuer kaka na kati ya Eu tenho bonzambe. que continuar sempre na divinidade. Résultat. Resultado. Bazotalisa. Então a mostrar. Soki ozopota na ngambo ya Satan, Estás a correr no lado de Satanás. elakisi otangaje na ngambo wana. E você se engajou. Résultat ozwi eza kopota. O resultado que você adquiriu é correr. Ekorere. É correr. Soki otangaje na ngambo ya Satan, Se você se engajar. résultat okozwa eza ya kopota mbango. O resultado que vai Soki okoti otangaje na bonzambe, você se engajar na divinidade. résultat okozwa O resultado que vai eza ya kokimisa yo. Wana yo kokima te. Aí você não Diferença ezali. Na ngambo ya Satan, no lado de ngolo ziako. quer dizer, essa Yo moko força, ozala você makasi. vai poder ter força. Oh, est-ce que vous comprenez? Yo koloba te biso nyonso tozokima Você te. não pode dizer que todos nós estamos a fugir. Soki na ngambo ya Satan zala makasi ya kopota Se mbango. é no lado de Satanás, você tem que ser forte de correr. Kotelema te. Não se não Ozo oblige kopota. Você é obrigado. Soki enemi alembi te yo mpo olemba Se o te. inimigo não se cansa. Soki olobi aya koboma kaka okufa. Se você falar não, Me na ngambo ya Nzambe mas te. do lado de Deus não. Joseph, José, telema okende. levanta daí vá. Kino na kosilisa na Herode okozonga. Até que vão acabar com o Herode depois. Herode akosilisa kopotisa Herode O mbango. Herode vai Asilisi bana nyonso ya mibali. vai acabar todos os meninos Ya 2 ans. de 2 anos. 0 à 2 ans. De 0 a 2. Asilisi bango. Acabou. Me na kati na bango Yesu aza te. Mas dentro deles não é Jesus. Tala ndenge moto azo ngai na kati na bango mwana wana aza na Egypte na bomi bato. Aquele filho está no Egito, eu matei muitas crianças. Aza te. Não está. Okosala kaka bingo na bingo bingo na bingo. Você sempre vai fazer bingo. Me epai ya Nzambe, epai ya Nzambe. Mas para Deus, Davi aza na projet mabe mpo na yo. Davi, olha, só Abeti yo nile sans effet. ele te bateu, não lhe sim feito. A se retire. Ele vai se retirar. Ako revele yo. Vai te revelar. Balobi information sire ndenge bateyaki biso. Uma informação certa Awa aqui. Nzambe abimisi bato na Egypte. Deus fez sair os Basangaja na biloko elelisaka bango. eles se engajaram nas coisas que lhe faz chorar. Me Nzambe moyoki mawa. Mas Deus é compadecido. Ntango bagangi selon Exode 3, Quando clamaram, segundo Êxodo 3, verset 7, 8, versículo 7, Nzambe ayoki mawa. Deus ouviu e Akiti akangoli amatisi. desceu e Nzambe libertou e fez akita uniquement mpona cri na yo. Deus desceu somente pelo seu grito. Me bato yango boko
bakotambola selon ngai. Mas essas pessoas vão andar segundo eu. Bango wana bazokende. Estão ali a Bagome na nzela. Chegaram Na bato mususu oyo bayebi nzambe te. com as pessoas que não conhecem Deus. Bino boliaka kaka mane na mane. Você sempre come maná. Liloba nzambe bokotosa kino kan. A palavra de Deus vai obedecer até quando? Babandi kodetourne bango. Começaram a se desviar. Badevie bango. Começaram a se Bango desviar. mpe babandi koloba mabe mpo na nzambe. Eles também começaram a desviar. Nzambe abandi kolesa bango misunyi ezobimela bango na zolo. Deus começou a Selon nombre 11. Abandi kopesa bango ezobimela bango na zolo. Estava saindo. Bible elobi tango mutu nyonso oyo amirimiraka avansaka te. Todo aquele que murmura não avança. Bana okanisa kaka. Começa a pensar. Okende mwasi na mobali na Está nzela. aí homem e mulher. Mwasi aza mécontente mpo alingaki na ye kokende te. Mulher está aí a murmurar porque não gosta. bokotambola na ye na paralele te. Não vai andar com ele na paralela. Mama? Moko liboso moko na nsima. Tokeya nazoya tokeyi. Vamos, tá vendo? Mutu nyonso amirimiraka. Todo aquele que murmura, Oyo aza insatisfait. que é insatisfeito, Avansaka bapa te. ele não avança. Bapa na ye eza ya rekile. O espaço dele é Soki olandi ye yo mpe ozongi. Se você lhe acompanha também vai recuar. Bible elobi A Bíblia diz nzambe abanda kotumbela bango mpo ayebiki bato nyonso bakoti deja na camp. que Deus sabia que todo Yo ntango ozotikala komirimire quando você fica aí a murmurar, nzambe akotumba mboto kuna Deus ali vai queimar fogo. bino bokufeli kuna baninga baza deja na camp. Os outros já estão no campo. Nzambe abimisi bato mpo ayoki koganga Deus fez sair os homens no jeito que ouviu o clamor. me bato yango babosani pasi oyo bazalaka na Mas bango na essas yango pessoas se esqueceram na jubile bateyaki biso zonga na pase na yo na vieil homme na yo Olha, volta no seu otala pase na para yo você ver o seu passado. ocomprendre ete engagement oyo osala yango elelisaka yo Você vê que o engajamento que fizeste é que te faz chorar. yambala oyo ntango nzambe apesi yo loboko Dessa vez, quando Deus te deu a mão, okozongela lisusu já vai te voltar a fazer a mesma ntango coisa. ote reengage E lisusu agora, quando você vai engajar-se de novo, resultat okozwa o resultado que vas adquirir, yo moto okoyeba yango você quem sabe. bana oyo Essas crianças, nzambe alekisi bango Deus lhes faz. balobi bana ya ribene libota ya ribene na ya gade bazalaki na batroupo ebele tozokende na ngambo ya jourdain Vamos no outro lado de tokombatre baenemi Vamos combater com os inimigos. wana balongo ya egypte Aí saíram no mwa 2 pas 3 pas Esses são 2 passos. place oyo mabele kitoko mpona bameme mpona bibwele Para os gados. mpona bibwele Para os gados. en tout cas bakolia bien Aqui vão comer. biso totikali na biso awa Hoje vamos ficar embora aqui. me nzambe aprepare deja bato mpona na guerre Mas Deus já preparou os homens para na nzela baenemi baza no caminho tem boyoka bakontaka bato sans compter les femmes et les enfants não andam contar. bahome de guerre baye na nzela mabe ya kobimisa bango kaka na egypte É mal de lhe tirar no Egito. ntango baye Quando chegaram, biso mabele tokotika te aqui essa terra. moïse biso totikali awa Vocês não ficam aqui. me yo oza prepare mpo na ngambu kuna Mas vocês preparados para outro lado. oli te Para você po lutar. peuple ya nzambe ekóma na Para kana que o povo de Deus chegue. me yo nani tokomi te esika ifo kobunda Mas vocês ainda não chegaram onde que vão perecer. oyo omoni mabele kitoko Veste uma terra boa. moïse en tout cas Moisés. soki oyoka biso mawa Felizmente, se biso você tokutani na vê mabele ya nós kitoko aqui se encontrar com uma terra boa. toza na bibwele Nós ebele temos muitos gatos. totikali na biso awa Vamos ficar aqui. yoka moïse Ouça Moisés. bino boza rejeton lokola batata na bino Vocês são rejeitados como vossos pais. batata na bino mitema mabe Vossos pais coração ruins. nzambe croyant ke bana bakozala mitema mosusu Deus pensando que às vezes os filhos vão ter nzoka bino mpe mitema lokola batata na vocês bino também afinal os corações tipo vossos pais. soki papa azalaki maudi Seu pai era maldito. moto azopesa yo loboko Alguém que está te dando mão. alingi akimisa yo Quer te fazer. me yo ozosala lokola tata na Mas yo você está a fazer. oyo aloka yo lokola mama na yo lokola koko na Como a yo tua mãe, como a tua avó. nzambe bana kokanisa eza matiti mosusu le rejeton oyo ezobima na mabele eloko ya sika Coisas boas. nzoka nyoka botaka kaka nyoka Afinal, o serpente sempre nasce serpente. abi eza koregrete makasi Porra, ele lamenta. eza bino te baprepare mpo boleka jourdain São vocês que foram bokende kokombattre kino tomema bato na kana combater até chegar em Canaã. probleme eza te totika biso tokangi nano place awa Nós ainda vamos ficar. tokokende soki tobundi tokotisi
bato na kana biso tozozonga na Quando vamos biso fazer awa. entrar as pessoas em Canaã e vamos regressar logo. Ngai bayebisaki nga boye. Eu me disseram assim. Ozwi bilamba omemi kuna. Você pegaste roupa, levaste ali. Obana kokende chaque dimanche ozwi. Vai começar aí todos os dias. Okozwa likanisi Vais ya kokende pensar. kofanda kuna. Vais pensar. Yango bayibi bilamba nyonso. É por isso roubaram toda a roupa. Yo nani baprepare yo mpona guerre Você kuna. te prepararam para atravessar. Mpo bawana baza basi baza bana. Porque aqueles são. Moto aza prepare eza yo. Alguém que é preparado és tu. Ntango oye na nzela olingi okampe na nzela Quando você chega mpo omoni mabele. acampar, Nani ayebi eske nzambe akokoprepare terrain mpona bato? será que Deus pode preparar Ezala ya malamu te. para não ser Yo omoni kaka oyo Você só viste oyo isso aqui, omoni. isso aqui. Miso na yo moto etindi yo. É o teu sonho. Me terrain ya kana eza prepare Mas campo de Canaã epai ya nzambe ye a moko. Deus próprio. Ndenge nini kana ekozala mie meilleur ke mabele wana. Canaã vai ser mais melhor mais que aquela terra. Moto aza na nzela amoni mabele kitoko mpona baturu mpona biso tozotikala moïse tika biso awa. Fica Moisés nos deixa. Eske eza mosala ya moïse akotika bato na nzela? Será que o trabalho de Moisés é deixar as pessoas pelo caminho? Balobi oyo makanisi ya batata na bango. Esses pensamentos dos pais dele. nzambe bana kokanisa bango lokola baza bana. Deus pensava que como são crianças, bakozwa likanisi ya nzambe oyo atambwisi bango. vão ter pensamento desse Deus que fez caminhar. bizaleli ya batata na bango. Hábito ou comportamento dos pais. Problème eza te. Não há problema. lokola bolobi Como já falaram, ete bokolekisa biso que vão me fazer atravessar bongo bozonga e regressar. bosala yango E façam. soki te Senão, nzambe oyo esse Deus oyo aprepare bino mpona koleka lekisa bato bolite nzela mpo bino nde bahome de guerre. porque você que são homens da guerra, me bozotika nga na basi mas estão me deixando. botika nga na bana Estão me deixando com as crianças. eza likanisi na bino. São vossos pensamentos. bible elobi vous avez de l'âge. A Bíblia diz que baparent wana balobi tia de l'âge aqueles eza likambo ya kolandela te. não coisa de il a de l'âge ye moko asexprime. ele pode. moïse alobi problème eza te. Moisés disse não tem problema. lokola bozotikala me bolobi Como estão a ficar mais falar, bokolekisa biso bokende kokombattre. vão me fazer. me projet ya nzambe ezalaki te ete moto atikala na O nzela. projeto de Deus não era para ninguém ficar pelo caminho. bosala yango Façam boleka mpo tokende. e atravessa para nós ir. soki bosali yango te Se você não fazeres, bokoyeba yango. vocês vão saber. mais si vous ne faites pas ainsi Mas se não fizerem assim, vous péchez contre l'éternel. vocês estão a pecar contra o Senhor. sachez-le que votre péché vous atteindra. Olha, saiba que vosso pecado- message na biso nyonso eza na verset 23. Toda a mensagem nossa está no versículo 23. soki osali te oyo loba wana Se você não praticar o que você falou liboso ya nzambe diante do Senhor, sachez-le saiba que votre péché vous que atteindra. vossos pecados vão os atingir. tozokende Dá no caminho. oyo epotisaka moto Porque faz correr alguém. epotisaka nanu bato nyonso te. Ainda não faz correr. engagement oyo ezali engagement personnel. Esse engajamento é pessoal. victoire ezali A personnel. vitória é pessoal. défaite ezali A personnel. derrota também é pessoal. fuite ezali personnel. Fugir também é pessoal. ntango bazokimisa yo Quando estão te fazer fugir, eza yo moko par rapport na engagement na yo. é em ti mesmo, em relação ao seu engajamento. ntango bazopotisa yo epai enemi Quando estão te fazer correr no inimigo, ezali personnel. é pessoal. bapotaka na mutu te Não se corre com ninguém. bakimaka na mutu te. Não se corre com yo moto oyebi engagement oyo nasali Você que sabe o engajamento que você fez. ezokimisa ngai. Que está me fazer correr. yango bible elobi na genèse 4 Você diz no Gênesis 4, na verset 9 versículo 9 kino na 13 até 13. nzambe alobi Deus disse: mpo na nini kasi oza na kanda. por que você está errado? Ou estressado. yeba ete désir ya masumu Você saiba que o desejo do pecado, ezokose porte vers yo. olha, está vindo diante de você. siège na yango na porte na yo. Olha, a sua morada é. yo komikosa te. Você não se engane. soki otangage na masumu Se você se engajar no pecado, nzambe akomona kaka yo. Deus sempre vai te ver. posa ya masumu ekokende epai na yo. O desejo do pecado vai vir até ti. balobi mais toi domine Mas você odomine masumu. domina o pecado. bazoyebisaka mutu Só moko estão falando moto oyo asengage. alguém que se engajou. otengage na bonzambe Se engajou na divindade. bonzambe ekose converger vers yo ekokende epai na A yo. divindade vai acompanhar até onde que você está.
ekuacompanhe. vai te acompanhar. Soki otengage na masumu, Se você se engajar no pecado, péché, désir, mamposa wana. aqueles desejos, Ozalaki na mposa moko. você tinha um desejo. Ekomi mibale E misato. agora torna-se duas. Wana três. badésir Aqueles são par desejos. rapport na engagement. Em relação ao engajamento. Soki oza moto oyo otongaka, Se és alguém que fofoca, kosangana na moto oyo atongaka te. você não pode se misturar com alguém que... Soki yo moko mpe oza motongi, Se você também é fofoca, nalingi natika, eu quero deixar. osali ekiri na moto oyo atongaka. Você faz um grupo com alguém que fofoca. Bokotonga. Vamos fofocar. Awa eza na bato batongaki. Aqui tem gente que fofocar. Bango moko bamona nga après nini? Eles foram depois do culto. Tolobaki boy. Falamos assim. Tolobaki boy. Bango moko ba Nós falamos assim. toyebi te babana otonga banani bapesi nga kombo te. Não estavam fofocar quem? Não deram nome. Basi São mulheres. mibali te. Balobi mposa ya masumu Desejos. nyonso epai na yo. Tudo. Bana comprendre combien soki désir ya kotonga ekomema eloko mosusu Vai trazer outra coisa. siège na porte na yo. A morada é na sua porta. Banyinga eza ombre ya tout puissant ekuvraka bango. Os outros é a sombra de todo poderoso. Me yo Também você. na engagement oyo O okoti engajamento que você entrou, ombre ya masumu sombra do pecado. elakisi vi molili. Quer dizer, a tua vida escuridão. Mpo na nini ozosilika? Por que você está errado? Omoni masumu moko ebotaka mosusu ebotaka O mosusu. pecado nasce dois Si tu vezes. agis bien, tu relèveras ton visage. Se você agir bem, Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. se você agir mal, o pecado vai dormir na sua Eloko nini azosala? Qual é a coisa que está fazendo? Yoka masumu. Ouça, pecado. Eza eloko ya oprotege te. Não coisa para proteger. Soki ese dirige badésir epai na yo. É o tal de pecado se dirige. Osali oyo otiki, osali oyo otiki. Elakisi okozala possédé. Quer dizer, você vai ser possuído. Okozala possédé. Eza lisumu moko E te. agora não somos Ekomi possession. possuído, quer dizer, possessão. Wana nyonso mpo okemba. Aquilo tudo para tu sofrer. Où est ton frère? Cadê o seu irmão? Wapi ndeko na yo mobali? Cadê o seu irmão? Wana eboti eloko mosusu. Aí nasceu outra coisa. Ezalaki motema mabe. Era um mau coração. Epesi ekanda. Ele deu a ela. Asali acte. Ele cometeu um ato. Eza engagement. Engagement. Kotangaje na eloko moko te oyo oyebi ete Você não se ekobota engage eloko numa mosusu coisa ya que mabe. vai nascer- Na bonzambe mpe lokola. Na divinidade também é assim. Ezayi amonana na nzambe te. Esaí nunca viu Deus. Yo kende kofanda otamboli butu nyonso ozalaki wapi? Mpona nini? Kende kofanda kende. Vou trabalhar. Ezayi amonana na nzambe te. Esaí nunca viu Deus. Me asalaka masumu na ye koloba alobi bo nalobaka mabe ekiri na ngai ya mabe. Ele fala mal com o seu grupo. Me ntango amoni nzambe Mas quando se encontrou com elaki Deus, soki bonzambe une fois quer dizer, se ele lobi pecou uma lisusu vez, lisusu lisusu amanhã outra soki vez, masumu une fois se lisusu eu lisusu pecar uma vez, lisusu eu sou mais- outra eokovriri yo. vez, ele vai ter que- namoni nzambe nakufi nalobaka bien te naza na Deus, eki eu vou morrer, eu não falo bem. basukoli ye. Ele lavava. Après Depois, liboso eza komona ya mibale basukoli ye monoko ya misato nani tokotinda yango Ezayi akomi parmi les grands prophètes de la Bible. Esaí tornou dentro dos grandes eloko profetas. moko ya bonzambe ekomema yo mpo okoma Uma moto. coisa divina, coisa eloko divina, moko ya masumu uma coisa do pecado. ekomema yo elakisi engagement na ngambo nyonso okokotela yango Engajamento, todo sítio que vai entrar, okozwa resultat. vai ter resultado. Eske message ezokende eloko mutuya eza resultat A coisa mais ngambo nyonso okokota resultat todo sítio que vai entrar, resultado. ngambo nyonso okozala okokima Todo sítio onde oyo akokima mpo opasuka mpo balandaka bazopoursuivre ngai ubien bakimisi yo vão te fazer fugir. soki ya bonzambe bakimisi yo balongoli yo bamemi yo Vão te tirar daí, te mete no outro sítio. eske tozokende ezokende na parallele eboti motema mabe eboti kanda
E o meu coração kanda eboti koboma a ira nasceu matar. eza koboma lisusu te où est ton frère Não é mais de esconder. kati fe ekomi kotuna yo mituna na jugement E sikoyo agora tornou-te perguntar. la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à A moi voz de sangue do irmão até agora. wana okomi mobomi o Agora tornaste matador. parmi bamatador yo mpe oza na kati Dentro dos matadores também você yo otuna te nani amemi yango Você não fala Balobi. quem trouxe. makila eza na mongongo Quer dizer, o sangue tem voz. maintenant tu seras maudit E agora você será yoka amaldiçoado. engagement Engajamento. ezodépendre ya terrain okoti Está dependendo no terreno. soki onde você- otangaje na ngambo Se mosusu você se engajar no eboti oyo eboti oyo maintenant tu seras maudit lobi ozalaki maudit te onde você não era maldito. sikoyo nde E agora estás amaldiçoado. yo koloba te lobi nazalaki bimongo sikoyo kaka Você te fala ontem eu estava. sikoyo nde bayoki cri ya makila Agora é que ouviram um clamor de sangue. ntango bana osala lokola ozosala lokola Quando te você fizer tipo, estás a fazer ou não. nzambe mpe aza kiti alobi tu seras maudit de la terre Deus disse, você qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère a boca para vir para receber mabele ntango moto akufi mabele alobi depuis bakela ngai natikala komona makila te makila oyo eza ya nzambe nzambe ezwa makila na yo Fizeram terra, nunca recebeu sangue. Olha, Deus toma o seu sangue. mabele emeli eprésente A terra. quand il cultivera le sol wana malédiction Aí é malédiction. mabele moto azopesa me ezobima na monoko ya nani elakisi nani ya modiri yo eza batactique eza bastratégie São estratégias. naza na nga kite eza ngai te Não é só. eza mabele São a terra. akutani na eloko strand Se encontrou com uma coisa estranha. amodire quand tu cultiveras le sol eza te osala bilanga te Quando vai Okosala. vai cultivar, il ne te donnera plus sa richesse ele nunca kosala eza eloko mosusu yango nde faz jibile outra coisa. É justo. yango nde ifo koluka jibile Eu preciso que procurar justo. bato batravailla trop As pessoas trabalham bastante, me eloko eza ya ye te mas coisas abénéficie eloko te não beneficiam nada. elakisi eza malédiction hein? Quer dizer, uma maledição. Hein? est ce que eza bongo Será que é assim? soki olobi ifo na travaille mingi Eu tenho que trabalhar bastante. est ce que yango nde bénédiction Aquilo é yango nde richesse a riqueza. elakisi oyo bana engagement oyo eza malédiction nazovivre Esse engajamento é maledição. il ne te donnera plus sa richesse Ele não te dará tu nada seras da sua riqueza. errant et vagabond sur la terre Você será vagabundo na terra. yoka Caïn mon châtiment est trop grand pour Ouça, être Caim, supporté olha, o castigo do Senhor é muito grande. voici tu me chasses aujourd'hui Hoje dá me chutar, expulsar sur cette terre nessa terra. et je serai caché loin de ta face Eu vou estar escondido. je serai errant et vagabond sur la terre Eu serei vagabundo na terra. quiconque me verra me tuera E quem é que vai me encontrar verset comigo me 15 matar? l'Éternel dit si quelqu'un te E tue o Senhor responde: Tu se es Caim. alguém te matar, Caïn sera vengé cette fois e Caim Et será l'Éternel vingado mit 7 vezes. un signe sur Caïn quiconque le trouverait ne le tua point Quem ele encontrar não vai lhe matar. puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel E Caim se afastou. soki batie signe identification Basta te colocar baidentifie yo esika nyonso ozoleka aonde que tu estás a passar? oyo aza modi Esse é maldito. oyo Esse. asala boye Ele tem feito isso. signe É um sinal. estce oza identifie te ndenge oza Será que wana você não é identificado? balokalizaka yo te oza epai boye Você não te localiza que está no sítio Y. balobi ake mosika na mabele ya nord à l'orient de l'Eden Ele disse: yo moto ozalaki na yo na kati ya Eden Você que estava na face ya nzambe eloko koyokela pasi mpe mawa A coisa que você vai motema pasi eza yango coração a doer. na engagement nazalaka na nzambe E no engajamento tinha Deus. nzambe face à face Deus face a face. naluka eloko ya kolia te ya komela Eu te não procurei nada para comer. nem mais para beber. depuis Mas de napesa accès na eloko shishi eboti oyo awa nakomi modi nasceu isso, nasceu agora. ata mitelangano kaka te Mesmo olie te nazalela na em jardin vez de estar no te mosika longe, okende na orient ya Eden em Oriente, yo kosepela te você não pode se agradar. ete
na Orient kasi mabele pe ya Nzambe. Também no Oriente tem a terra. Na ndenge nini okomi na Orient? Como é que você chegou no Oriente? Yo mtu ozalaki na Jardin d'Eden. Você que estava no Jardim de Éden. Okomi na Orient obandi kobeta maboko. E agora chegaste no Oriente. Ya solo. Aplaudindo. Obeta maboko te. Você não pode bater palma, não. Obeta maboko Você te. não pode bater palma. Pona nini kosepela na Orient te? Por que você está sagrada com o Oriente? Ifo kozala na face ya Tem Nzambe. que estar perante a Deus. Me yo koloba te ata balobi bakoboma yo te. Você não pode Naza na vi biso toza na vi te. Projet ya Nzambe eza yango O te. projeto de Deus não é aquele. Il faut jouir jardin. Você tem que se alegrar com o jardim. Po na jardin eza face ya Porque Nzambe. jardim faz. Esika ozokende mitelengano. Aonde que você está em vagabundar? Eza absence ya É a Nzambe. ausência de Deus. Oza oblige na motoki. Você é obrigado. D'ailleurs yo ata osali bilanga ekofuta Você te. pode cultivar, mas não vai. Ezo Vai dépendre na engagement depender do engajamento oyo yo osali. que você engaja. Kende na Orient ya Eden. Yo koloba te Eden etikali koto oyo ngai balobi nazalela kuna. Me banzete ya Eden namonaka yango. Eza très différent. Komona banzete ya Eden oza na Orient na ndenge ozalaka na kati Nzambe aza. Enquanto que você estava dentro, onde que Deus estava? Oza wapi? Você está aonde? Na kati ya jardin? Dentro do jardim. Ou bien oza na Orient banzete Está no Oriente, eu só está ya Eden omonelaka yango msika. Só árvore daí que você vê lá. Distante. Le jardin égale la face de l'Éternel. Jardim igual face do Eterno. Orient de l'Éden, c'est loin de la face de l'Éternel. Oriente do Éden é distante. Oza wapi par rapport na engagement. Estás aonde em relação ao engajamento? Eme oza na Eden ou bien oza na Orient? É mesmo está no Éden ou no Oriente? Banzete yango wana. Está ligado? Nani azo comprendre tuka naza na Orient? Quem que está compreendendo que eu estou no Oriente? Na Orient Eden yango oyo. Está aqui já. Tia na yo msapi, filha da mãe, délivrance elekaka bongo. Libertação passa mesmo assim. Mano, yo poza na Orient. Também está no Oriente. Esaïe 43, verset 5 à 6. Isaías 43, 5, 6. Yoka, yo mtochaka motema na Orient. Ouça, você que confia. Soki babengani yo lobi te essentiel naza na vie naza na nini ya Orient. Banzete yango wana. Me mutu abengani yo. Mas alguém que te Soki yo sepeli yo lobi te banzete Se ezomonana. você se agradar dizendo que a árvore está aparecendo. Mpona nini alongoli yo wana? Por que ele te Mutuna yango wana. Ata ozomona banzete. mesmo que estás a ver Ata bakri ya banyama na kati ya jardin ozoyoka. o grito dos animais, você tá... Yo koloba te eza eloko moko. Você não pode dizer que é uma coisa só. Eza eloko moko te. Não é uma coisa só. Ozobela. Está doente, Oza na fièvre. tem febre. Oli omela aspirine. Em vez de tomar aspirina, Aspirine eza te yango na meli diclofenac. aspirina não Eza tem eloko que moko. tomar diclofenac, é uma coisa só. Eza eloko moko te. Não é uma coisa. Essentiel kisi. Importante Yango bosala nasilisi mbongo kuna. Eu acabei Po de bazopesa médicament propriété. porque não tá medicamento apropriado. Balobi, ne crains rien, je t'aime. Olha, não tema nada. Je suis avec toi. Eu estou contigo. Je ramènerai de l'Orient ta race. Eu vou trazer no Oriente a tua raça. Yo te motema batindika na Orient kuna pe bato baza. Você falasse não. Me Nzambe alobi, soki nga nalingi yo, Se eu te amo, nayebi kaye natindi ye na Orient, eu sei que Caim já lhe mandei no nga nakopikola bato nyonso bazalaki na Orient. Eu vou tirar todo que Oh, tá amen, église. Est-ce que message? Será que é mensagem? Bato oyo natinda na Orient wana mpona kanda. Aquelas pessoas que eu mandei Lokola no yo Oriente, kaye natindi yo kuna. como você Soki te ote réjouir olobi baninga mpe bazawa. não, ali você vai se agradecer. Nakolongola bawana oyo baza deja na Orient. Po eza mboka na bango. Porque aquele cidade Lokola yo osepeli na Orient. como você, sabe? Ebi te bamboka ezalaka kuna bitabe kuna basala mpe nini eloko ngai nakosala A coisa que eu vou fazer. un jour avant yo okóma kuna Dia antes de você chegar, ngai napikoli nano bato wana nyonso eu vou tirar ainda toda a gente que tá lá. nakausi bilanga nyonso Eu vou fazer secar toda lá. mpo yo confiance olobi kuna bato baza Porque você tem confiança que não, ali tem gente. alobi vile monene Uma cidade grande. bongo yokanisi nakufeli Você sabe ekufeli eu te falei, kuna bato baza aí tem pessoas. ntango ngai nakoramene nakolongola Eu vou tirar.
bato na nga baza kuna longoli bango Toda a minha gente que estão obana koyoka détresse ya engagement ndenge você ezalaka sentir angústia, mpona nini kotangaje na masumu de que você se engaja no pecado. je dirai au septentrion donne et au midi ne retiens point Eu vou fais venir mes fils olha, traga os meus filhos du pays lointain et mes filles aux extrémités de la terre. num país longe. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire Todo aquele que sabe et que j'ai formé et j'ai fait. e for Bato nyonso nga na sala todo mundo mpona lokumu na a ngai. minha glória. Soki nalobi yo bato na nga bazalaki kuna bimisa bango baye. Todo mundo que está ali ele faz sair. Yo ntango kaya osepeli kokende na yo kuna Você cair, se agradou. nakoyebisa bomemela nga bato nyonso baza kuna na biloko na bango. Tira todo mundo que está ali. Okoyoka désolation Olha, vai sentir desolação. ndenge ezalaka. Como é que é? Yo ozolongwa na fasi ya nzambe mpo okende kofanda na yo kuna na oria. Você está saindo na face de Deus. Yo yebi projet nzambe aza na yango mpo na oria. Você sabe o projeto que Deus tem para o Oriente? Yo yebi abi même aux extrémités de la terre. Ele se pode ser na extremidade. Ah soki nakuti bato te na kokende na suka ya Se eu mokili aqui não encontrar alobi nakoyebisa extrémité ya mokili tindelanga bato na eu ngai vou falar ali na extremidade. Olha, oyoki eloko ezotambwisa yo sabe a coisa que okende oria otielaki motema bato baza te Ah, soki bongo nake na midi bato baza te soki bongo na ye na occident amen okomitelangano te Ah. ozolukela yango kombo você está procurando kino extrémité ya mokili até a extremidade. soki moto akoboma yo aza te Se não tem ninguém para te matar, nzala mpe okokoboma yo a fome também pode te matar. age mpe A idade também ekokoboma yo pode te matar. elakisi vie malheureuse Quer dizer, uma vida miserável. nani azovivre mitelengano en tout cas nasimbi oyo esimbi te nasalaki boye vie nyonso Tem vagabundo pegar yango soki moto akovivre bato bavivaka bakovivre 80 ans soki aza na grâce yo okomi deja 40 olekisi deja 40 mitelengano Você ainda com 40 anos sempre a vaguear. selon yo vie ya pasi yango oleki ou bien yo etikali yo A vida de sofrimento que você passou. moto azala juge ya vie na ye Ainda tem que ser juiz da sua vida. vie ya moto ifo azala na 70 ans Vida yo olekisi deja 35 ans ya minyoko Você já passou 35 anos de sofrimento. okomi deja na 37 38 Já tem okomi deja na 40 41 42 40, 42. selon yo Segundo sur 70 sobre 70. mwe 42 oza nango Menos 40. mwe 40 oza nango Menos 40. vie ebele oyo eleki ou bien etikali A vida ntango eza ya pasi olobi na se na moi vie ya ndenge nini naleka oba nzambe yokanga mawa olha, diga Deus tem compaixão de mim. est-ce que eza message vie ya pasi yango oleki deja oyo etikali A vida otikali de okufa sofrimento é aquele que você passou porque falta já morrer. un peu de vie osalela yango nini Pouco de vida. Vai fazer. esala lobi toza bawumbu banyina nyonso bakufi Nós somos Me- escravos, todo mundo morreu. vie nyonso elekeli biso na bowumbu Toda a vida passamos na escravidão. ntango oboteli na bowumbu Quando você nasceu, selon extra 10 segundo extras dele, tosala engagement ya korepudie basi na bana na bango yo vie nyonso olekisi yango na bowumbu toda a vida. obaleli kuna oboteli kuna ntango ozorepudie mpo ozonga na jerusalem Agora, quando você quer voltar, nani na maboko não quer, né, irmão? wala ozozonga mpo okende obala lisusu Aí tá a voltar para casa, para manter mais. ozoko te reengage Ele está se reengajando. obana kolinga lisusu Para você amar de novo. yo moto otindaka bana bakei baye Você que manda a criança vai. me awa Mas agora, eza pasi papa oreprendre te ele você começou de novo. lipa ezalaki mwana asombi aye nango Pão era- mwana yudanga mai na pompe awa oza oblige Olha. ata lino esali pasi Aqui pode ser dente doer. tozokende obie tozosonga nani alekisi deja dire ya molai ya pasi tia na yo loboko nga mobali ya liboso atunanga libala naza na 15 ans É o primeiro que me pediu casamento, eu tinha 15 anos.
nga moko na bali na 21 ans. Eu estou casei 21 com 21 anos. Eleki soki nakufi na nga lelo. Quer dizer, se eu morrer hoje, Vi nyonso nalegisi yango ya bien. quer dizer, toda a vida eu passei. Ata nakufi na nga na ntongo ya lelo. Mesmo eu morrer na mãe de hoje. Nakosuwa minute, hein? Mais na parcours makambo nyonso na moni nzambe soit loué l'éternel a sauvé ngai. Moni stérilité oyo nga mpe naleka yango. Soit loué l'éternel naleki. Paralysie kanga ngai soit loué l'éternel na sauvé. Yango wana vi ya ngambo ya nzambe. Soki otangage na nzambe. Você se engaja com Deus. Ba situation nyonso bato bazozwa na vie yo mpo kozwa yango. Todas as situações que as pessoas. Oh, mais soki olobi soit loué l'éternel. Mas se tu falar, seja louvado o Senhor. Kufa etiki yo. A morte vai te deixar. Ngai na serikali basi basombelanga deja. Eu já me compraram até a caixa. Ngai ntango bazozela nakokufa lelo nakokufa Quando lobi estão esperar, eu vou morrer amanhã. na butu nga na moni nazala na libumu monene boye na hôpital général moko ya kikwiti bato bayebi Eu tenho uma barriga grande. nakenda na mosala ya développement Eu fui no trabalho de. tobongisi a tozonga E arranjamos. E mwana bandi kobela Esther na 3 ans a criança Esther. inane azalaki nanu na libele inane Ainda tinha ano. libumu evimbi ye tokoti hôpital Entremos no hospital. tokoti na hôpital nga libumu ebandi kovimba soki babeti esali pum A barriga começou. basala opération basala te Vamos fazer operação? Não. moto amonani atanga na petite sœur na ngai Alguém apareceu que. anesthésiste na petite sœur aza wana Com a irmã estava ali. kondima te basala yaya Não opération aceita que opera. eza mopepe eza na libumu azokufa bato mibale basali opération lelo bakufi Duas pessoas que operaram. nazosala manœuvre Não fazer mais. nalobi ete tension eza kokita lobi mpo baminganga baya me yo te bakosala opération Mas você. baminganga bakoya basalaki yo deja okufaki deja Os médicos vão vir. ntango baye s'il vous plaît nasala na hôpital wana nalata elamba te boye elamba baotya yo chemise bafungola awa Vão pôr camisa. elamba ifo esuka kaka awa A blusa tem que ficar assim. nazala kaka boye elamba esimba na libumu te eta libumu monene awa A blusa não pode apertar. tala motolo ya mwana libumu monene awa Olha o bico da criança ou da barriga bem grande. elamba esimba na nzoto te A blusa não pode. ngai mobima ndenge olalaka kaka boye Dormir só. makolo ya kovimba bato bakoya basimbi boye makolo eza nini Amado. Ei, os pés que. olelaka kaka makolo eza boye Os pés eza estão nini bem cheios assim porque é que. na butu À noite. na mboka mpaya nakenda Numa cidade. namoni mwasi moko aza na bakoni ebele na motu mulher com muitas lenhas. aza na mwana na ye ya age wana ya inane aza na bakoni ebele batya basashe kuna bazotambola Tá andando com os bazotambola pés em cima. Meteram-se. bato moko tozala na bango na intercession batikala esika tozalaka E as pessoas. namoni que estão na baye balobi déchargez vous eles viram dizer, olha, descarrega-vos. na sutuki Eu bandeko libumu eza te o assisti. oh, amen Desvaziou. libumu eza te Barriga de. bamana osimba nga bakitisi basimbi nga bamemi Vamos fazer isso. nameki boye oh, natali Eu tentei. Oh, eloko wana eza te aquela coisa já não tem. soki sérieuse de fois Não sei soki se é libumu ya isso, monene mas boye olha, ya monene boye nameka lokolo boye vou tentar se pisar. nakiti Desci. na ntongo baminganga ntango baye De manhã, quando os médicos vieram, baye chimuna comment ça va oh, Timon, nabebi ça va bien oh ne dis pas ça va bien vou bem. moi je me porte bien batali libumu eza te Estão vendo bem barriga. bandeko ni trace ya kolemba ete nabeli mikolo ebele hospitalize interne Que eu doenci bastante. nazongi normal mwana azongi normal amen église oyo nyonso ezwaka yo ezwaka mpe bato nyonso sauf eza problème ya engagement eza na kote mosusu resultat eyaka kuna eza ya malamu te Resultado que vem lá. cercueil bokotuna papa bateki ngombe batindi mbongo mpo bakunda ngai Venderam boi e mandaram dinheiro para me enterrar. oyo ezwaka yo O que te atinge ezwaka mpe ngai também me atinge. ezwaka mpe bamosusu Atinge também outras problème eza terrain oyo otangaja wana pessoas. Terreno onde tu- yango nde différence Aquilo que é diferente. yango vi nyonso eleki oyo ya mwindo É por isso que toda a vida passou de trevas. ese tozokende
Sur le bien un peu de vie. Un peu de vie bongo bana otiki bango. To sala alliance ya sika. Pona nini otika alliance wana. Pona nini otika yango t'engager ailleurs. Bana nyonso oboti oboteli kuna. Awa ozozonga main levée. Yo lobi na longi. Bana o calculer ceux qui âge eza 70 ans. Yo ozana combien? A idade de 70 anos, você tem quanto? Banya bake mawana motema tangona banzi pasi nangai ko umelaka. Me yote ozoli anzamba lobi ngai kuto na banda okanyisa bolela. Nzoka na kuti bino talaba vino talaba. Pour que s'engager na eloko basangaja na ngote. Esovaka mutu te. Vie nyonso dans le noir. Toda vida escuridão. Vie escuridão. Yo zana âge 28 ans. Ngana bala 21 ans. Yo zana 28 ans. Wana zaka ka bébé. Akena moto ba pesi mbongo ameli arranger ba makango. Azomona zaka ka bébé. Soyo bani obota na 34 ans. Bana wana obokola bango te. Ozala makasi te ya kwepesa bango education. Yo okufa kotika bato mususu bako bénéficier bango. Soki ba bénéficier. Soki ba bénéficier bango te batikali bato bazaka na nzela. Vão tornar menino da rua. Mbongo ozwaka wana soki ba makangu te. Olingo sala deja eloko. 1 Samuel 19 tolobaki déjà. Faveur oyo nzamba yazo sala yo na nzela ya David. Favor que Deus está fazendo. Faveur bazwaka epa nzambe grâce na nzela ya bato. Mais yo ozokimisa na David yango. Mas você está mandar fugir. Faire fuir. Fazer fugir. Soki okimisi elakisi milimo na yo ko atteindre yo. Quer dizer, se você lhe fazer fugir, os seus espíritos vão te atingir. 1 Samuel 28, 1 de Samuel 28, verset 15. versículo 15. Yoka ndenge nini resultat engagement ya tenyaka kolo nango. Engajamento é como é que atinge o seu. Lokola yo Saulo oboyi kotosa nzambe. Como você Saul. Otangaje na baninga na yo misusu. Você se engajou com Nzamba ko répondre yo te. Deus vai. Eloko ko sala. Pourquoi mati trouble o consulter banganga? Por que você está? Okene ko troubler Samuel oya bana oyebisa yo boyi na yo. Vai perturbação. Ah, je suis dans une grande détresse. Eu estou numa grande angústia. Dieu s'est retiré de moi. Deus se retirou Yoka. de mim. Okene ko consulter imbandero. Vai consultar quem manda. Soki otangaje ayer oboyi koyoka nzambe oconsulte bamagicien Vai consultar os mágicos. botiaka lokola ngai otie consulte magicien otie trait Vai consultar wana okotanga bien obana ocomprendre makambo bien mágico, sublinha. oconsulte bamagicien trait toleki Vai consultar os mágicos. Vai. ntango ekosimba te pourquoi mati trouble okozala mutu yakotrouble soki mutu makambo ezosimba te atroublaka kaka bato Vai ser uma pessoa de perturbação. Quando as coisas não estão dando certo, sempre perturba. okozala lokola eloge ya biso esika nyonso okende bao ndenge bozomona baza bato mabe Vai ser tipo elogio. vi ya kotrouble esika nyonso na bino baninga ayebisaka akosaka bino Com você também, com as coisas, ele me esika nyonso eloge alekaka alobaka mabe mpo na biso baoyo ndenge bozomona boye baoyo ndenge bozomona boye pourquoi mati trouble bato ya defete nyonso misala na bango nini o todos derrotados. baza batrouble fete bakuti baninga bazosala fete na bango Encontrar os outros a festejar. abandi kopanza yango Começou a destruir a festa. pourquoi mati trouble Por que você está me perturbando? yoka réponse Ouça, je suis dans une grande détresse batre bolingi bomana kolanda ndenge ngai nalandaka je suis dans une grande détresse eu estou numa grande angústia. détresse euti o wapi
Angústia veio aonde? Dieu s'est retiré de moi. Deus se retirou. Ozokende na batrait, tozokende na ligne. Estamos aí, sobrinha. Dieu s'est retiré de moi. Deus se retirou de nayebi so soki otengage ayer Se você se engajar, nzambe mpe aza mayele akobima Deus também akotika yo ndenge faça e vai te il m'a répondu yoka kose retire ya nzambe Olha, nzambe soki alongwe na vi na yo quando Deus sai na tua vida, akorépondre yo vai te responder ni na prophétie nem na profecia, ni na songe nem no som, pour me faire connaître ce que je dois faire. para fazer conhecer o que eu posso fazer. Yo komikosa te Você não soki otengage ayer yo okanisa te nzambe akobanda kopesa lisusu prophétie ndenge abanda kopesa yo que Deus vai começar a dar profecia. alors ekotinda yo okoti awa te obimi awa Para te te mandar entrar aqui, não sai. pourquoi me consulte ti Por que Bukoma. me consultar? oh l'éternel s'est retiré de toi Oh, Senhor, bonzambe elongwe nde oye koluka ngai yo ozwi wana moto akufi deja na nzambe na ye alguém que morreu com ntango azalaka na bomoi quando estava vivo, aboyaki koyoka ele a negou de lobi moto moko mwana moko atindeli nga audio ya betele mama lelo namoni mama akufi mãe morreu. akufi babimisi ebembe ya mama bake kozwa mutu ya kamera filme ntango namoni Quando eu vi, nakangami ngai mama akufi nani akosilisa likambo na ngai ele vai acabar o meu. mwasi na ngai alamusinga nini A minha mulher me fez a azolela na pongi nani akosilisa likambo na ngai amen samuel alobi ozwi ozo nzambe po ase retire na yo otikali ndenge oza nde ozwa kolukanga nzambe aloba te na nzela na nga Deus não tinha dito. ye moto atinda ngai Ele é que tinha me mandado. atindi nga oboyi koyoka Você negou de ouvir. awa yango nde abwakisi yo Agora aqui te rejeitou. oza obéissant te Você não é obediente. yango alongwe na vi na É yo por isso ele saiu na tua vida. lokola otroble nga Como você me yoka resultat ozozwa epai ya nzambe ozwi resultat alobelaka yo eloko te bomoi ndenge bolobaka bino olobaka message ya mabe mpo na ngai soki nzambe ayoki yo mawa nde alobi yango ya mabe wana ozomona tiver compaixão, vai falar que po apesa yo ligne ya conduite para te dar uma linha da mais soki osakani na ye Mas se tu brigar com mokolo moko te message bakopesa yo um dia vão te dar mensagem. soki baboyi kopesa yo message Negar de te dar mensagem, bakopesa yo message na moto akufa deja vão te dar mensagem, mais aza na nzambe na ye mas ele tem seu Deus. lokola otrouble ngai ntango nazalaka na bomoi otosa te Quando eu estava vivo, você não obedecia. awa nzambe abwakisi yo Aqui Deus te rejeitou. ake mosika na yo nde ozwa otrouble ngai Agora está me perguntando. lobi Onde? resultat ozozwa ozokontinue kozwa Você sempre vai construir. oli omizalela nzambe aboyi koloba azalelaka kuna olela epai ya nzambe Fica ali, como Deus não está falando, fica mesmo ali. lobi na yo na bana na yo Tu e o seu filho. lobi bokozalela awa Amanhã vocês estarão. wana resultat Aquilo é o resultado ya engagement do engajamento. soki otoengage na baroi ya malecite Se você se engajar com os soki otoengage mpo peuple elobi se você se engajar mpo ye alobi bongo porque ele, peuple elobi tobomba o povo disse para nós esconder ou guardar. yo moto koyeba Você que sabe. resultat okozwa O resultado que vai adquirir. ntango mosusu ozwi deja Às vezes já adquiriste. nzambe alingaki kotalisa l'ardeur de sa colère kanda makasi ya nzambe yango nzambe azotraite yo c'est pourquoi l'éternel te traite aujourd'hui de cette manière Hoje, dessa maneira. ntango makambo oyo ozomona balobi eza ya lelo As coisas que nós Hein? acreditamos pensar que Deus nzambe azotraite yo mpona lelo ou bien eza biloko ya vai te tratar para hoje pelas coisas que passou. yo ozala te olobi depuis naye na ligue nini yango te biloko na ligue oyo koluka nzambe Aqui na liga, nzambe eyokanga mawa me biloko ezonyokola yo eza na ligue te luka não está na liga. papa oye na biloko yango ozolukela nzambe oli okangama na nzambe yo olobi depuis na ye makambo na ngai balobaka nani akoloba yango atinda yo Aqui, minhas coisas, meu problema não fala. nani atinda yo Quem que tinha te mandado? balobi nzambe alingaki na nzela otalisa kanda baloka ngai me nazotambola selon bo nzambe alobi nasali mpo enemi asentir Vai inimigo sentir. asentir ardeur bino baloba il faut kosentir alobi bongo na verset 17 Do versículo tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel tu n'as point fait sentir à Malek l'ardeur
ko faire sentir ennemi bakunda yo bakuta yo ozotambola message yango wana besoin ya nzambe alingi otangaje na bonzambe balatisa yo elamba na elongi bakuta yo ozotambola ozotala na misu na yo bamituna eza ye te me soki balobi bolingi bobala mutu moko te ayeba mobali ayeba mwasi mpo nzambe na jibile wana asi aloba ete bato nyonso bayebaka nzoto ya mobali ya mwasi avant mariage libala ya mabe eza na terme bapesa eza nini baloba nini déshonoré lokola bo déshonoré libala avant ata bokosangana libala déshonoré etali bino soki mobali atuni yo na mobali o lelo deja obandi kolongolela bilamba message yango wana engagement yo yebi mwasi yango ozovanda na ye basala ye nini po soki bozeli kino bapastere bakobenir bino elakisi banyile eloko oyo batia na kati ya mwasi banyile eloko oyo batia na kati ya mobali ekomi engagement sacré sikoyo mobali atuni yo kaka alingi atuna nano asilisi te yo obwili ye deja na nzoto bomilengela mariage déshonoré bokokemba mwasi afingi mobali akimi na ye mwasi akimi na ye etali bino soki alobi nazoluka mbongo ya kobala yo akozwa na ye yango te mpo mariage déshonoré ozo faire sentir te ardeur ya colère ya nzambe ye mtu akela yo aza na besoin apikola yo po bato oyo baloka yo wana bapakola yo nyei wana base retrouver confus mwana oyo abali mwana oyo abongi mwana oyo mais te offert sentir te kanda. C'est pourquoi l'Éternel te traite de cette manière. Aujourd'hui, eloko sala lobby. Nzambe pe azongi azo traiter yo lelo. Yoko mitungisa te soki vina yo ebeba deja. Soki oza mosali okufa kaka na bato baza na église. Bino bosungaka te, bino botalaka te. Eza bango te. Bazo traiter yo na lolenge oyo sala wana. Oh, eza bongo. Bazo traiter yo. Bazo traiter aujourd'hui pour yo sala ki lobby. Bozolanda. Makambo bazo traiter yo lelo eza lelo te. Eza lobby kuna. Yango ezolelisa yo. So na église na église wana depuis na kenda même so église ebongisaka mutu bien nzambe mutu abongisaka bato na jibile bayebisi mutu nyonso na esika azali atombola maboko pire sans colère ni mauvaise pensée esika nyonso kozala ezala na ndako tango ozobondela avant oya na église tango ozobondela nzela avant okende montagne il faut ba main pure sans mauvaise pensée sans colère. Yoka nisi église osala eloko. Église tobetaka sili koti yawo. Église soki biso tokei ekomi ndako ya Judith kotanda bilamba. Babetaka nzango awa na église oyo. Bana basakanaka. Yo yokaki te chere ba yoko sala nini wana. Est-ce que ça problème? Église na yo, na kati na yo, il faut main pire. Oh, amen église. Si vous levez main pire avant au koufa, au sala lokola bania extra, après lecture ya Bible ya loi, balobio, nous avons péché à nous allier à des femmes étrangères. Nous allons répudier ces femmes et leurs enfants. Toko benga na basio na bana yoko bota déjà t'as la détresse angouste au boti sikoyo nde
Você nasceu agora já. Nde na yo kilwa. E agora que houve a lei. Nazo bengana na moi, to bengana bango. Lève-toi, cette affaire te regarde. Yo pe bengana. Moi si yo pe bengana. Você também chora. Essa li lokola résultat ya université. Feito por resultado. So yo raté na premier grade ya aux 8, ko sauter te. Você faz. Ko sala licence, avant de sa licence, il faut batala. Você fazer licença. Via masumu eza bongo, e pa Satan so yo t'engager. Satanás é assim, se você s'engager. Vi nyonso molili. Toda a tua vida é extrema. Oh, nazomona. Oh, tua vida. Mukolo enemi akosala soki akangi boye. Dia que inimigo vai fazer assim. Oh, nga nafungolaka déjà miso. Oh, amigo, abrir já os olhos. Moni awa, il faut lâcher pour mona. Fo nzambe mpe asunga yo kofungola yango. Que Deus que vai te ajudar por saber. Soki na boyi kolashe awa nakosala boye. Se eu deixar de largar, eu vou fazer assim. Tokangami na singa. Já estamos presos, né? Tokangami na singa. Estamos presos. Par rapport na engagement. Em relação ao engajamento. Enemi asungaka te. O inimigo não ajuda. Enemi asungaka te o. O inimigo não ajuda. Nzambe. Soki oza na nzambe. Quando você tem Deus, akokimisa yo. vai te fazer. Oh, Joseph longo na mwana awa. José, olha, sai com o filho. Herode akobunda koboma bato zero. Herode vai matar criança. Davi oyo aza na projet mabe longwa. Davi, se tem um projeto, levanta. Ai. Tokangami. Estamos presos. Tokangami par rapport na bangagement Preso em relação esungi te o. não ajudou. Efuti te o. Pagou. Okufa lokola Saoul 1 Samuel 31. Primeiro de Samuel. Effort ya combat, merci. Vous soulignez l'effort du combat. O esforço da batalha. Sublinha. Nyonso pesé sur Saoul. Tudo pesou sobre Saul. Effort ya combat. Bana sentir effort. Começa a sentir o esforço. Era que se poids nyonso ya combat. Quer dizer, todo Pesé sur Saoul. Então mosusu. Poids nyonso ya bondoki ya famille pai na yo. todo o peso da prestação da tua família está em ti. Osimbi oyo te, osimbi oyo te. Aqui não, vai ser Effort nyonso ya malédiction ya libota epai na yo. todo o esforço da maldição da família. Effort nyonso ya combat ata bondoki ezalaka me oyo ya famille eleki. Batalha, mas mesmo a batalha, mas esse aqui da Bana sentir effort ya combat eza lokola nini bato bazobunda começa a sentir o nyonso lokola oza yo moko mabanga mabaya bambeli oza na mutu te obana ote défendre boyo ozokoka te l'effort du combat o esforço da batalha. olongwe naza na mobali na ngai Eu estou com meu marido. nake na ngai Vou embora. akei Vai. okendaka te Você não vai. ozongaka pe te esika okende olongaka te Onde que você fosse. eza effort ya combat ezopese esforço da serio luta. Tá eza pesado. force ya effort ya combat naoavance te Eu não estou avançando. naolonga te Não estou avançando. nazozonga pe te Também estou a regressar. yango nde oyokaka effort ya combat É precisando ouvir o esforço da batalha ou da luta. naomona te nazonga Eu estou a ver o caminho lutar. nakokontinue Ou vou continuar nalongela na ngai awa para vencer por aqui. effort ya combat O esforço da batalha. yango elelisaka bato Tu faz chorar a pessoa. ifo olela Tem que chorar. naza na mwana na ngai moko É como fez. namona ye ata Para Na mim, leli. pelo menos. naleli nazosala nini awa O que estou a fazer aqui? nasundola mwana na ngai Eu abandonei meu filho. nakei te nazongi Eu te não fui, não regressei. nazwi mpe eloko te Também não adquiri nada. naomona te nasala E nini agora não vejo o que posso fazer. bana basi na bazemi bazwaka A mulher sempre. projet nazala nango ya kolengela mwana na O ngai jeito que eu tinha de cuidar da minha filha. awa akomi lokola azanga mama Aqui agora tá tipo. ngai na banda okende azokende wapi Eu que ia agora aonde que vou? eske nzambe ayebisanga nini O que Deus tem a me dizer? effort ya komba O esforço da luta. effort ya komba yango O wana esforço da luta é aquele.
Effort ya combat. Obomisa peuple. Vai fazer matar povo. Obomisa bana na yo. Vai fazer matar os seus filhos. Okoluka nani akoboma yo. Vai procurar quem que pode te matar. Muto boma ngai. Oh, pardon, na yo mema ngambo. Oh, desculpa, vou trazer. Yo za mosali. Você serve. Yo moko chembeli. Você próprio. Oyo boyoka na mijembika. Azo aposa na mijembika. Na aposa na longo atamboka yango. É o teu vontade de sair. Deja wana effort ya combat. Aquilo é o esforço da. Muto azomona te. Alguém não está vendo. Uzali na quartier wana basali boy. Ou tava naquele bairro. Oyo eza ndako ya biso moko. Essa casa é nossa. Siko moyena kima lisu ndako eza te. Agora não tem como fugir a casa. Po eza yanga moko. Porque é minha. Effort ya combat. O esforço da luta. Bana bamiyibi. Os filhos gatunos. Mobali désolé. Mwasi. Elakisi ozomona te na mijembika na melaka poison. Não está sabendo nada. Boma ngai. Soki ekomi na niveau wana boma ngai. Quando chega naquele nível me mata. Effort ya combat. O esforço. Eyo dépendre ya engagement na ngambo wana. Tem engajamento naquele lugar. Suka elukaka makila. Final das coisas precisa de Mutu ye moko atie pe. Roi, o rei, né? eza défaite déjà. Uma derrota. Aopesa chef armé boma ngai. Tá aí no. Mutu akoboma yo aza te yo moko. Vai te matar, vai se matar. Soki effort ya combat. Nzambe aza mayele. Deus é muito sábio. Soki otangaje ayere. Se você se engajar no. Akotambola na yo lokola. Akozwa poids nyonso ya bitumba na mutu na yo. Ngai nayeki na bitumba na bato olie nalonga bato bakufi bakoya kotuna ngai. Mwasi na ngai akoloba. Wana alobi na mwasi te nakende kokundola Samuel. Aí não falou na mulher que foi desenterrar Samuel. Soki nazongi baprofete bakoloba. Se eu voltar, os profetas vão falar. Boma ngai. Me mata. Nani akoboma yo? Quem que vai te matar? Bato ya bongo bino boboma bango te. Esse tipo de gente ninguém lhe mata. Ye moko ayebi ndenge akomi bongo. Ele vai saber como é que vai se matar. Atie boy, tiens. Meteu assim. Chef ya armée alobi o bato nyonso bakufi nga na tikala. Baba na otuna nga mituna. On dirait nga mtuna boma na bomi bango ye pe atie pe. Histoire ici. A história acabou. Po Abner chef ya armée yo wana abana Holanda abazo sunga kolanda David na bitumba. Abner oza conseiller mabe ya tata na yo. Soki oza gardien. Se você guarda. Wapi krish ya mai ya chef na yo. Da onde? Abner. A garrafa de água. Oyebi kopesa tolite. Você não sabe dar conselho. Yo lobi oza nde garde ya Sauli oli oyebisa ye liloba na Nzambe. Guarda-costa do Saul. Tala na mutu na ye. Vem na cabeça. Krish ya mai ezali. Da onde a garrafa? Mon fils, Nzambe apambola yo. Oh, Deus te abençoe. Effort ya combat. O esforço da luta. Epesaka epa bato nyonso basangajaka ayere. Pesa em todo mundo que se engaja no outro sítio. Bakodeposede yo epa benemi. Vão te distribuir. Deposede akozwa yo enemi akobotola yo nyonso ya O yo. inimigo vai receber tudo. Enemi azalaka O bongo. inimigo assim. Ake na yo malembe. Vai ser contigo devagar. Après lobi. Depois. Anyokola azwi nyonso oyo ozalaki nango. Ntango mosusu ya yo mpe ekei. Às vezes também teu já foi. Na kitoko ekendaka. A beleza também vai. Sante ekendaka. Saúde também vai. Mibali bakendaka. Basi bakendaka. Négoce ekendaka. Mbongo ekendaka. Barelation ekendaka. Soki otikala na relation okobonga. Il faut balongola yo bato nyonso ovivre solitude. Mikolo na jibile eza bongo. Nzambe soki alingi akembisa yo na barelation abandi kolongola ovivre solitude soki oza yo moko nani akosala modération tala ere nazoya ngai okuta eglize biso tobaye na biso toyaki depuis ntongo mama ye te bamosusu bayaki tozalaki ebele bakei solitude vie solitude eza bongo moto akopesa loboko aza te okoyebisa oyo mokolo wana mama alobaki mabe mpo na ngai nakokende mpe eglize te oyo nani grâce lokola solitude akosala eloko aya nakei na nga soki tosala kili te ezala kaka ya 20 minutes mpo tofandeli nini awa Nzambe aza mayele bato nyonso basangajaka yere suka mpo amene yo na vie ya solitude
Até no fim ozala kaka vai yo viver uma moko vida solitária. depuis olambaki fufu ole na mobali na yo bosilisi Vais cozinhar. yeba ete ntango bokosilisa saki ya masango basala makasi ya koluka Saiba que quando vão acabar o saco de fuga, façam um esforço de procurar. oza oblige koluka masango Você polia obrigatoriamente vai procurar. via solitude eza bongo A vida de solidão. oza na mobali na yo boliaka ekosila noki te biso kutu masango esalaka 3 mois toza 2 personnes ngai nakamwaka bino masango bosombi lelo Somos muitos. tosomba na yo yo osombi déjà 3 fois Você já comprou 3 vezes. via solitude mokolo ekosila ozalaka na mbongo na banke mpe ifo bisha yo ezala te soki tokolela Senão a bicha tá bom. suka solitude kuna na enfer Solidão lá no inferno. bato baswaka mino kuna Só- wana eza na motu te kopesa moninga mai Aí ninguém vai dar água. père abraham Vai Abraão. Eh mon fils souviens-toi Oh, lembra? nazalaka na yo te Eu não estava contigo. apocalypse 22 14 Apocalipse 22. heureux ceux qui lavent leurs robes Bem-aventurado quem lava, afin d'avoir droit à l'arbre de vie enfim, de ter direito na árvore da vida et d'entrer dans les portes dans la vie. e entrar na porta da vida. Bato na esengo Bem-aventurado bao bazosukola bilamba na bango estão lavando sikoyo suas roupas mpo baza na droit porque tem direito na árvore ya vie na árvore da vida, mpo bazokota porque estão a entrar eza na janela te lá pela Jean janela. 10 elobi João 10 disse: enemi akotaka na o janela inimigo entra omoni janela oyo olobaka biso toza pela epenyele janela que você aza napesi mbongo na ngai toza não epenyele temos dinheiro, somos da penha. wana janela Pela janela. komikosa te Não se engane. kuna droit ya kosimba nzete na Direito porte de entrar a árvore é na porta. bino boyokaka te Você não dá eloko ouvido. babengi faveur A coisa que é chamada favor eza nini é que nzambe aloba boye Deus tem dito o seguinte: ntango tozoteya quando estamos a brigar, moto oyo koyamba yesu aza ndoki alguém que aza nine lelo nasevoir krist nazotambola selon liloba liloba ekangoli ngai a palavra me libertou. nzambe ayebisanga boye Deus tem dito: namemela ye vou lhe trazer bato kino na porte as eternité pessoas até na porta de na eternité te na porte eternité Na porta, não é dentro da eternidade, mas na porta. porte eternité A porta está aqui. elakisi oyo Quer dizer, eu, soki azokufa quando está a morrer, tokokota na ngai te não vamos entrar. liloba oyo bateyi ye Essa palavra pregaram. nzambe elimbisa ngai Deus perdoe-me. mama nazobela Mas estou doente. ozobela nini Tem abondeli Vora. soki okufi Se morrer, nzambe amona yo que Deus tiver. yesu aza nani Jesus é aza quem? nkolo mpe mobikisi na Ele é Senhor ngai e Salvador. ondimi ete soki okufi Você aceita se tu morrer, omona ye vai lhe ver. na omona ye Vou lhe ver. nzambe mwana oyo Deus, amen esse filho, kende kufa na yo na ntongo vai morrer de manhã. elakisi ngai namemeli ye Quer dizer, eu lhe trouxe. na ye kino na porte Vou eternité chegar até na porta. yesu oyo azwaka bato aza kuna Jesus que recebe as pessoas estão ngai ali. nakoya natelemi awa Vou parar aqui, napesi ye vou entregar, ye asimbi ele vai segurar ngai nazongi e eu vou regressar. mosala ifo bato basala yango wana O trabalho eza te okokotisa na eternité na porte não que eternité vai fazer Yesu entrar aza na kuna. porta. Jesus está aí. apesi ye loboko Vai dar a mão, yo okoti kuna você entra. balobi na porte É na na porta. janela te Não é pela janela. eza na mbongo na ngai É no meu eza dinheiro. nasalaka mosala Eu não faço trabalho. eza na não. porte É pela porta. ifo kokotela na porte mpo ozwa droit ya arbre de vie Entrada até ser na porta, você tem direito. soki eza masumu partage na yo Se é pecados que sua partilha, shore nde olha, partage choro vai ser shore oyo ozomona awa eza eloko te Esse choro que oyo eza babiloko fitile oyo toza São nango coisas inúteis. tolia te eza problème te me nzambe azosunga biso Deus está nos ajudando. ya kotatone tozolia tozomela Estamos a beber, tozoprepare estamos a preparar. kokota na porte Entrar pela porta. na janela te Não é pela janela. mbongo moko te ekokotisa moto Também não um dia. mosala moko te ekokotisa Não um trabalho que vai temps ya fazer. priere moko te ekokotisa Não um moto tempo das orações que vai te fazer. ezodépendre engagement Vai depender da nani aza na kati na yo quem que está dentro de ti. po eza na moto mosusu ya kokota te Porque há outra pessoa que não vai entrar. okende esika bokende na ye apocalypse 2:25 Apocalipse 2:25. seulement ce que vous avez Somente o que vocês têm. retenez-le jusqu'à ce que je vienne Olha, cuidam bem disso até que eu voltarei.
oyo nazopesa oyo O que eu estou dando? oyo boyoka déjà Que oyo você já ouviu? oyo boyebi déjà Que wana você já sabe. seulement ce que vous avez Somente o que Christ oyo Esse Cristo que nós tozotémoigner estamos a testemunhar. retenez Olha ali, cuidam. bo retenir Kristo wana Cuidam bem desse bo retenir liloba oyo Cristo. nazopesa Vocês bino cuidam bem dessa palavra. jusqu'à ce que je vienne. Até que eu voltar. À celui qui vaincra Naquele que vai vencer. et qui gardera mes commandements E guardará os meus mandamentos. jusqu'à la fin, Até ao final. je donnerai autorité sur les nations. Eu darei autoridade sobre as nações. Soki ondimi, Se tu aceitar, olongi, vencer. obateli liloba Se oyo. você guardar bem a palavra. Kino mukolo ngai Yesu nakozonga. Até eu, Jesus, dia que vou voltar. Akopesa autorité sur les nations. Eu darei autoridade sobre as nações. Apocalypse 14, 12 à 13. Apocalipse 12. C'est ici la persévérance. Mateya yango oyo yakoyika mpiko. A pregação é essa aqui, desse filme. C'est ici la persévérance. É aqui que a perseverança. Vou souligner yango. Sublinha. C'est ici mateya yango oyo As pregações são ya engagement. de engajamento. Ton péché t'atteindra. Teus pecados vão. Soki osali te ndenge okati Se você não fazer, nakoma ya nzambe me masumu otiki juraram. te. Em nome de Deus. C'est ici le message de la persévérance Aqui que é a mensagem da perseverança. des saints Dos santos qui gardent que guarda le commandement de Dieu os mandamentos de Deus et la foi de Jésus. e a fé de Jesus. Oyo nyonso nzambe alobaka nabombaka yango Tudo que Deus naza na fala, kondima eu estou a fé ete liloba oyo que essa palavra ekosauve ngai. vai me salvar. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, Eu ouvi no céu uma voz que dizia écris, e gritava, écrire. escrever, Heureux bem-aventurado, dès à présent de presente, les morts qui meurent dans le Seigneur. os mortos que morrem em Cristo, Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, enfim que ele repousa no seu trabalho, car leurs œuvres les suivent. porque as suas obras acompanham. Eh, bopambola manabino. E sejam abençoados. Bato oyo nyonso Todo mundo bazobatela liloba oyo. que está cuidando bem dessa palavra, Ata soki akufi, mesmo que ele morrer, akufi kati na Kristo. ele morreu dentro do Cristo, Po ete bapema mpona misala na bango. para ele repousar pelas suas obras, Po misala na bango porque as suas obras ekolanda bango. nos acompanham. Prophétie, Profecia, victoire ezodépendre na barelation. vitória está dependendo das relações. Victoire ezodépendre na relation moko oyo ezango na nzambe. Está depender na relação que você tem com Deus. Défaite ezodépendre na barelation ebele. A derrota, komona yango malamu te. Barelation ebele aquelas relações muito ememelaka yo défaite. traga-te derrota. Mais relation na nzambe victoire na victoire É só uma relação com Deus kino okokufa até morrer. yango nde kosunga yo kokima. É que vai te ajudar a fugir. Enemi azokimisa yo O inimigo está te fazendo fugir. obe nzambe akimisi Ou yo. Deus te fez fugir. Fuite égale atteinte. Fugir Égale igual atteinte. atento. Kokima Fugir ekokanga yo. vai te prender. Soki oza ya nzambe Se és de Deus, misala ekolanda yo mpe ekokoma. as tuas obras vão te acompanhar. Eza bongo. É assim. Fuite égale atteinte. Kokima égale kokanga yo. É te prender. Kokima ezali kokanga yo. Fugir é te prender. Okufi na bonzambe Você morreu na divindade, misala na yo ekolanda yo. as tuas obras vão te acompanhar. Ozala na kote ya nzambe na Kristo. Você estará diante de Deus, ao lado de Deus. Oza na ngambo ya enemi Você está do lado do inimigo. misala mabe ekolanda yo. As obras mãos vão te acompanhar. Fuite égale atteinte to souligne to encadrer yango. Fugir é igual pegar.
Est-ce que ezokende? Ekei bien, hein? Kolobete na kimi. dizendo que eu fugi. Il faut eloko ekanga yo. Tem que haver algo para te Eloko ekokanga yo. algo que vai te pegar. Yango ekolakisa ngambo oyo osalelaki. Ele vai mostrar aonde que você fizeste. Ezala oza nzambe, Mesmo que és de Deus, vie éternelle ekokanga yo. a vida eterna. Oza ya Satan, És de Satanás. enfer ekokanga yo. O inferno. Yo koloba te biso nyonso tozokima. Você não pode dizer que todos. Te mutu na mutu oyo ekangaka ye, Cada o que lhe pega yango nde ezolokalize ngambo ya azali. é que está localizado o lado que ele está. Nzambe apambola biso. E Deus dá bênção. Nzambe apambola biso. Oyebi ngambo ozali engagement. Você sabe no lado do engajamento onde estás? Oyebi? Tu sabe? Ndima kombo na mokonzi mwana na bolojibe oza mowumbu ye azali na libondi akolongola mota ndimela ndimela aleluya aleluya. Kombo na mokonzi Yesu pela mokongu babe soki satana kobeta soko satana kobeta okozoka noki te ndimela ndimela aleluya kombo na mobikisi aleluya ndimela 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 kombo na mobikisi tokogumbamela kombo na makolobe na ye tokobyanga ye mokonzi na bakonzi nyonso nye ndimela 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 aleluya ngamo bikisi azazambe ndimela ndimela kombo na mobikisi kanga miso Fecha os olhos. ozokima